Vamos finalmente hoje ter a nossa primeira aula aí de processos de fabricação mecânica. Esse material aqui se chama Universo da Mecânica. Ele era do Telecurso 2000, ele era não, ele é do Telecurso 2000, mas é um material maravilhoso, pessoal, apaixonante. Vou colocar os vídeos também para vocês, colocar o material didático e os vídeos também para vocês. Então, pessoal, a gente vai ver uma história, processo de fabricação mecânica até chegar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Ó, há muitos anos, pessoal, o homem ele começou a trabalhar. O primeiro processo de fabricação que ele começou a trabalhar foi, pessoal, a mecânica até por volta aí de 200 anos atrás, 100 anos atrás, ela era a ciência mais importante de toda a humanidade, de longe. E também, pessoal, se a gente parar para pensar, a mecânica, ela é a única ciência que dá nome às eras da humanidade. Idade da pedra lascada, idade da pedra polida e idade dos metais, quando o ser humano começou a aprender a trabalhar com os metais, que são três fases da pré-história. Então, a mecânica ela era a área mais importante, a ciência mais importante da humanidade até pouco tempo atrás. Né? Entrei na engenharia mecânica um pouquinho tarde, né? Mas ela era a ciência mais importante da humanidade até mais ou menos 100 anos atrás, certo? Então, pessoal, existia o quê? Ó? Com pedra, existe um processo chamado talhar. O que é talhar? É você bater na pedra para ela ir se quebrando e ficar com o formato que você quer. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, no canto onde eu trabalhava, não, onde eu morava, tinha umas árvores de coco, era em Fortaleza, tinha umas árvores de coco, tinha umas árvores de coco, tinha cana de açúcar. Às vezes a gente ia na cana, quebrava a cana e dava uma cortada na cana e ficava chupando ali aquela parte do meio da cana, né? Do bambu da cana. E aí, às vezes, a gente queria uma ferramenta, não tinha ferramenta, a gente pegava uma pedra grande, jogava aquela pedra grande no chão ou em cima de outra pedra, ela se quebrava. Quando ela se quebrava, ela parecia ali com alguma ferramenta, com alguma coisa, com uma faca, ficava cortante, ficava. E a gente usava ali como se fosse uma ferramenta. Então a gente fazia isso. Né? Então, basicamente no começo era assim, pessoal. O cara pegava uma pedra, jogava no chão, opa, essa pedra aqui ficou parecendo com a faca, ficou parecendo com machado, com martelo, e ia fazendo ali as ferramentas. Para melhorar um pouquinho ali aquele formato, ele pegava outra pedra, ficava batendo em cima, talhava ali aquele material. Então, isso era talhar o material. E a pedra que mais era utilizada se chamava sílex. Então, o ser humano usava pedra, usava também madeira, osso, chifre, para fazer os processos de fabricação dele, basicamente com essa técnica da talhagem. Então, vários equipamentos foram feitos assim. Mas na frente, pessoal, o ser humano ele descobriu que ele poderia, além de talhar, fazer o que chamam de polimento. Mas não é bem um polimento, não, é um lixamento, pessoal. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de saber o que é uma lixa, mas uma lixa é um pedaço de papel. Nesse pedaço de papel você coloca cola e na cola você coloca um granulado. Aí tem lixa d'água, é uma areia. Esse granulado é uma areia. Lixa ferro, esse granulado ele é o quê? Ele é um granulado de limalha de ferro. Então, existe isso, pessoal. Tá? Então, e o ser humano, ele não tinha papel, não tinha cola. O que era que ele fazia? Ele pegava um tronco de árvore, pegava um pedaço de madeira, passava ali a areia nesse pedaço, botava um pouquinho de água e ficava com essa peça polindo.
certo? Então, dava o polimento. Então, isso é que é. Aí, isso foi tão revolucionário porque eu tinha uma faca que era do jeito que ela tinha quebrado. Ou então bati na faca para ela ficar do jeito que ela queria, que eu queria. Mas com polimento era revolucionário, pessoal. Tinha uma faca muito melhor. Então, depois, o ser humano, ele foi descobrindo o quê? Ele se juntava, fazia o fogo, fazia ali aquela fogueira, ficavam ao redor da fogueira e o ser humano começou a perceber, opa, tem umas pedrinhas aqui que na hora da fogueira essas pedrinhas derretem e quando a gente fecha a fogueira, essa pedrinha ela volta a um formatinho e esse formatinho ele ficou como se fosse o formatinho da aguinha que ela formou, do líquidozinho que ela formou quando ela estava derretida. Será que essa pedrinha tem boas características mecânicas? Aí foram testar, ver se tinha. Opa, é mais ou menos, né? É razoável. E essa pedrinha, se a gente colocasse ela dentro, derretesse e colocasse ela dentro de um molde com o formato de uma lança, de uma faca, de um martelo, de um machado, será que vai ficar legal? Aí foram fazendo o experimento. Opa, olha aí, ficou legal, ó. E ficou bonito também. Olha essa faca tá maravilhosa. Aí foram fazendo isso, começaram com o ouro foi um dos primeiros, só que o ouro não tem boas propriedades mecânicas, tá? E depois eles foram para o cobre. O cobre já tem propriedades mecânicas um pouco melhores do que o ouro. Então, foram para o cobre. Opa, que legal isso aqui que a gente está conseguindo. Aí foram trabalhar com o cobre. Depois, o ser humano ele descobriu que não necessariamente precisava derreter. Tinha alguns materiais que tinham uma propriedade mecânica melhor, mas era mais difícil de derreter. Então, pegava esse material, deixava esse material quente, e quando ele estava quente, dava golpes nesse material, e ele ia se conformando mecanicamente também. Então, o ser humano também descobriu, depois da fundição, o forjamento. Descobriu a fundição, forjamento, foi descobrindo os dois. Então, foi revolucionário aí, pessoal. A idade dos metais já foi a saída ali da pré-história para a antiguidade. O que é que distingue pré-história de antiguidade? O que distingue pré-história de antiguidade é o desenvolvimento da escrita. Quando desenvolveu a escrita, a principal característica deixou de ser pré-história. Mas tem outras características, mas como aqui não é aula de história, a gente não vai falar disso. Tá bom? A gente não vai falar disso. Antigamente, quando eu era mais novo, estava lá no Senai, eu entrava mais fundo nisso. Eu acho bonito. Mas hoje eu não vou entrar nisso, não. Até porque tem uma quantidade boa de matérias. E o ser humano depois ele descobriu que se juntasse dois materiais metálicos, que uma liga metálica é a junção de dois materiais, onde pelo menos dois ou mais materiais, onde pelo menos um é metal. Uma definição um pouco mais grosseira, mas que por enquanto está valendo para a gente. Tá? Então, essa é a definição de liga metálica. Aí o ser humano trabalhava muito com cobre, ele descobriu que se pegasse o cobre e misturasse ali o cobre com estanho, melhorava bastante as propriedades mecânicas do cobre. Aí o ser humano descobriu o bronze, que já é um material com propriedades mecânicas bem melhores.
Então, bronze tinha propriedades mecânicas boas e também era caro, né? Mas era um material muito bom. Depois o ser humano começou a trabalhar com ferro, só que o ferro, pessoal, ele é muito complicado de se trabalhar. Muito, muito complicado. Por quê? Porque o ponto de fusão dele é mais alto, ele é um material que, por ter propriedades mecânicas melhores, é mais difícil de trabalhá-lo por conformação. Ele é um material também que para purificar, basicamente, o ser humano ele descobriu há 200 anos atrás a fazer o aço, como é hoje. Porque o aço é um ferro purificado. Não sei se de jeito bem grosseiro para vocês. Mas seria isso, seria um aço com teor de carbono muito baixo, abaixo de 2%. Assim, o ser humano só conseguiu fazer o aço há poucos anos atrás. Então, depois o ser humano passou, quando passou a trabalhar com cobre, com bronze, depois passou a trabalhar com ferro, mas do jeito que dava. Só que o ferro, ele é um material tão, tão, tão extraordinário que, bem ou mal, do jeito que dava, quem trabalhava com ferro tinha vantagem. O Império Romano, uma das grandes vantagens que ele tinha era poder trabalhar com ferro. Então, assim, era revolucionário, né? Então, aqui fala direitinho como era o processo, mas era um processo bem trabalhoso para fabricar produtos de ferro. Bem, bem, bem trabalhoso. Aí fala dos primeiros aços, não era tão legal assim. Tem uns exercícios, vou botar um material didático para vocês, na nossa terceira aula. Quem quiser pegar, pode pegar para olhar. Essa parte de máquina simples não está na nossa ementa. Recomendo que leiam, mas não vai cair na nossa prova, não está na nossa ementa. Mas para você ser um engenheiro melhor, recomendo que você leia a apostila toda. Transmissão e transformação de movimento não está na nossa ementa, mas repito, recomendo que estude o material todo para você ser um engenheiro melhor, mais competente. E aí também a parte de máquinas, ó, não está na nossa ementa também, mas mesma coisa, leia que vai lhe ajudar a ser um engenheiro mais competente. Pessoal, e o capítulo 5 ele importa para a gente, tá bom? Industrialização e processos de fabricação. Então, o que é o capítulo 5? Pessoal, quando foi ali por volta de 1800, a Idade Média ela acabou ali por volta de 1500. Então, o pessoal saiu. Como é que era na Idade Média? Na Idade Média, existia um negócio chamado servo. O cara trabalhava numa fazenda e ele era quase que um escravo. Então, quando teve as cruzadas, que o europeu foi lá para Jerusalém, para a Arábia ali, para o Oriente Médio, aí ele viu, opa, essa tecnologia que era do europeu na antiguidade, a gente está vendo o árabe usando. A gente pode levar isso de volta para a Europa. Ó, a Idade Média, tem gente que chama de Noite da Humanidade, e eu concordo que é a Noite da Humanidade, o pior período da humanidade, eu concordo que foi horrível. Em muitos aspectos, ela foi pior do que a antiguidade, do que a pré-história. Então, eles perderam tanta tecnologia, eles eram tão limitados intelectualmente na Idade Média, que eles faziam agricultura de quatro, assim, ó, com a mão, como se fosse uma jardinagem. Então, era uma técnica de produção bem atrasada. Aí eles pegaram, quando eles foram lá, eles descobriram: opa, eu posso pegar um arado e botar num animal,
e o animal puxar o arado. Eu consigo ferramentas aqui que eu tinha esquecido que existiam, que a gente usava, que o árabe que copiou, a gente pode usar essas ferramentas. Aí eles começaram a usar tecnologias, né? Melhoraram, que tem a baixa idade média, que são os primeiros 500 anos, e a alta idade média, que são os últimos 500 anos, que foi quando teve uma pequena melhoria, né? Aí teve um ganho de produtividade agrícola muito grande com isso. Aí eles, rapaz, para que esse negócio tanto de servo, né? Aí tava tendo ali, o pessoal estava fazendo aquele negócio de caravana, ia para a Índia, ia para outros países, comprava os produtos, voltava, vendia ali na Europa, e era esse pessoal que estava ganhando dinheiro. Rapaz, para que também esse negócio de tanta fazenda, tanto servo? Todo mundo é livre, todo mundo é para ficar bem. O pessoal morando aí no campo, vamos trazer para a cidade. Aí pegaram e organizaram os burgos, que eram as cidades, né? E esse pessoal foi morar nos burgos, que eram os agrupamentos urbanos, as cidades. Só que, assim, muita gente chegando, né? Não tinha emprego para todo mundo. Aí sempre tem, assim, pessoas muito bondosas, de bom coração, que querem ajudar. Aí, rapaz, tem tanta gente aí desempregada, vamos ajudar esse povo. Vamos pegar esse povo aqui e dar emprego para a população. Aí vamos colocar essas pessoas em galpões e essas pessoas vão produzir em massa, trabalhando um pouquinho, pessoal, assim, 14 horas por dia. Se tiver mulher e criança, a gente também ajuda as mulheres e as crianças. Criança é até bom porque é pequenininha, se tiver alguma coisa assim embaixo de uma máquina, alguma coisa difícil de se pegar, a criança pode ir lá e pegar. Então, essas pessoas muito maravilhosas, muito boas, de muito bom coração, né? Os primeiros industriais que queriam muito ajudar o povo, pessoal, ajudar bastante. Pensa no povo bom, pensa no povo maravilhoso. Colocaram os desempregados em galpões para eles trabalharem um pouquinho, 14 horas por dia. Direito, para que negócio de direito? O importante é ter emprego. Aí botaram o pessoal nos galpões e eles ficaram lá trabalhando, produzindo em massa. E, basicamente, essa foi a primeira fase da Revolução Industrial. As fases da Revolução Industrial, elas têm algumas características tecnológicas. Então, a fase dessa primeira Revolução Industrial foi também o uso da máquina a vapor. Então, eu usava, existe até hoje, pessoal, eu usava uma caldeira que girava um eixo, esse eixo girando, eu podia utilizá-lo na minha fábrica. Então, tinha algumas máquinas que eram alimentadas por esse eixo. Tá? Então, começou por aí. Caldeira também altamente perigoso, pessoal. Explode, caldeira explode. Eventualmente explodia uma caldeira dessa dentro da fábrica. Para que legislação de segurança do trabalho, né? Também, para que isso? O industrial pensava desse jeito. Eventualmente, quando tinha um acidente, era uma fatalidade do progresso. Pensavam desse jeito. Então, existia isso, começou desse jeito, começou de um jeito mais artesanal e foi sendo substituído por, por pontos mais tecnológicos. E também, pessoal, também aí teve uma segunda fase de revolução industrial, que já foi com petróleo, com a eletrotécnica, com o desenvolvimento maior da mecânica. Então, teve uma segunda fase mais na frente, que é recente, por volta de 200 anos, e foi uma segunda revolução industrial. Tá? Então, tinha muito mercado ali. Também a Europa tinha se organizado, grandes navegações, estava vendendo ao redor do mundo. Foi a primeira, tem gente que considera que foi a primeira fase de globalização ali. E o primeiro país a se organizar, não como industrialização, mas como Estado nacional, como ter ido para as grandes navegações e tudo, foi Portugal. Portugal
foi, por um período, o país mais importante do mundo. Ali por volta de 1500, foi o país mais importante do mundo, mas por uma série de características, também por eles acreditarem, por serem uma civilização que é baseada na cultura clássica eles imaginam as pessoas como castas. Então, para o europeu, que latino, né, que vinha mais da cultura clássica, para ele era desonroso trabalhar propriamente dito. Então, tinha isso. E já para o inglês não tinha muito isso. Então, assim, ele achava que tinha que trabalhar. O inglês, ele achava que se tivesse que roubar, ele roubava. Aqueles piratas que existiam, eles eram ali principalmente ingleses, eram dos povos menos desenvolvidos, os povos europeus menos desenvolvidos, que roubavam para ter capital para poder investir. Então a pirataria, em grande parte, ela foi inglesa mesmo. E o inglês também achava que, rapaz, o importante é ganhar dinheiro. Se eu vou ganhar dinheiro trabalhando ou não, o detalhe é besteira e o detalhe é detalhe. Eu quero ganhar dinheiro. Negócio de casta, de que adianta eu achar que eu sou da elite se eu sou liseira? Eu quero ter grana, o que importa é grana. Aí o inglês meteu o pau. Rapaz, negócio de indústria, tem que botar aqui para trabalhar? Bota, eu tenho que trabalhar também? Trabalho, não tem problema não, vamos para cima. Então, tinha isso. Só para vocês terem uma ideia, esse negócio é tão forte que tinha um cara que devia a Barão de Mauá. Barão de Mauá era um brasileiro, mas foi formado por um inglês. Então, ele tinha uma mentalidade muito parecida com a de um inglês. E uma vez, um brasileiro, descendente português, estava devendo e o cara só tinha a fazenda. Barão de Mauá disse, rapaz, me dê sua fazenda, né? Você deve, você tem que pagar. Me dê sua fazenda. Só que na hora que o cara desse a fazenda, ele ia ter que trabalhar. Como ele ia ter que trabalhar, se ele tivesse que trabalhar, ele ia descer de casta. E ele não queria descer de casta. Então, entre descer de casta e morrer, ele preferia morrer. O cara foi e se matou. Quando ele se matou, aí as elites locais brasileiras, que também acreditam nisso, que quem trabalha, acreditavam, né? Hoje nem tanto, também acreditavam nisso, que quem trabalhava era um ser inferior, e eles acharam que, de certa maneira, Barão de Mauá forçou o colega também da elite a descer de casta, e o coleguinha, o amiguinho, precisou se matar, porque ele não deveria trabalhar, então eles consideravam quase como se Barão de Mauá tivesse assassinado o cara. Aí eles ficaram muito chateados com o Barão de Mauá e acharam que deveriam se vingar. Então eles organizaram uma série de atentados terroristas contra as propriedades do Barão de Mauá, para que ele pagasse, de certa maneira, o que ele tinha feito contra a elite brasileira. Então, é desse jeito, pessoal. O jogo é desse jeito. Então, vamos lá, vamos continuar, né? Então, ali teve, com a Revolução Industrial, se reorganizou o trabalho, visando aumentar a produção. Pessoal, por mais que a produção em linha ela seja mais desumanizada, mas ela é mais produtiva, muito mais produtiva do que o trabalho artesanal. Muito mais produtiva do que o trabalho artesanal. Então, assim, a industrialização começou por trabalho artesanal. Tá? Na verdade, começou assim, ó, começou por um negócio chamado corporação de ofício. Como é que era a corporação de ofício? Os operários de uma determinada profissão, eles se juntavam numa oficina. Nessa oficina tinha o mestre, os mestres, que eram os mais importantes na oficina, tinha o contramestre, que eram os auxiliares diretos do mestre, tinha os oficiais, que eram os operários já formados,
Tinha os suboficiais, que é aqueles que já estavam próximo de virar oficiais, e tinha o aprendiz. Então era, mas basicamente era aprendiz, oficial e mestre. Então, o aprendiz, ele era o quê? Ele era aquele cara que era aceito pela corporação de ofício, estava lá para aprender, tinha que agradecer por ter sido aceito, né? A família tinha que te agradecer porque aquele cara foi aceito. E estava lá tentando virar oficial, passar a mestre um dia. E quando tinha a corporação de ofício, ela servia mais ou menos como conselho de classe. As outras pessoas eram proibidas de produzir aquilo. Então, tinha isso. Né? Quando foi chegando ali no final da Idade Média, isso foi muito forte durante a Idade Média. Aí isso aí gerou até dois modelos, pessoal. Gerou dois modelos. Gerou o modelo da universidade, que o bacharel seria o aprendiz, o mestre seria o oficial e o doutor da universidade seria o mestre. Então, isso virou esse modelo. E virou um modelo também, que era um modelo de formação profissional, que formava realmente o aprendiz, formava o operário e formava o mestre. Então, existia esse modelo na indústria, existia esse modelo na universidade. Eu cheguei a ser, pessoal, agora, recente, né? Menor aprendiz de mecânica de manutenção industrial. Fui aprendiz para ser mecânico de manutenção industrial. Mas já era totalmente diferente. E assim, nessa época da corporação de ofício, o trato era muito duro. Se você fosse um aprendiz e o mestre ficasse com raiva de você, o oficial podia dar porrada em você, tinha tudo isso, pessoal. Era brabo, não era brincadeira, não. Aí tinha isso, né? Mas foi evoluindo. Quando chegou no final da Idade Média, aí o cara pegou, o mestre disse assim, rapaz, aqui é hierárquico, aqui sobe com mérito, tem tudo isso. Mas não tem muito sentido disso, não. Tem um burguês aí ganhando dinheiro, por que eu não vou ganhar dinheiro também? Para esses doidinhos que querem entrar como aprendiz, como oficial, não vou deixar mais esse pessoal passar a mestre, não. Quem vai passar para mestre é o meu filho. Aí teve isso, né? E o cara não passava mais para mestre, né? Teve isso. Então, mudou o modelo. Então, sempre tem um espertinho, né, pessoal? Sempre tem um espertinho na história. Então, mudou o modelo e virou. Aí, depois mudou, falei assim, rapaz, negócio de mestre, isso é besteira. Vamos ter indústria agora. Negócio de corporação de ofício, para que formar todo mundo? Eu vou pegar esses miseráveis que tem aí, eles não vão ser mais nem negócio de mestre, nem aprendiz, nem nada disso. Vou botar esse doidinho aqui no galpão, ele produz para mim, eu sou o dono mesmo. Acabou-se corporação de ofício. Aí começou a surgir os primeiros industriais. Então foi assim que surgiu a indústria. Okay? Sempre é o mais esperto, pegando o mais bestinha e vai seguindo a história. Tá? Então, pessoal, os processos de fabricação, eles têm quatro tipos diferentes. Ó. Processo de fabricação por moldagem, processo de fabricação por conformação, processo de fabricação por corte e processo de fabricação por junção. Então, o que é processo de fabricação por moldagem? Processo de fabricação por moldagem é quando eu tenho um molde, eu coloco matéria-prima dentro desse molde, normalmente com ação térmica, esse material ele passa a ter o formato do molde. Então, basicamente é isso, moldagem. Mas a gente vai ver exemplos, vai ver uma série de coisas. Conformação. O que é conformação? Conformar, pessoal, é amassar. Então, sempre que o processo de fabricação for por amassamento, então é um processo de conformação mecânica. Tá?
E corte, como a gente diz, é um processo que se corta o material. Existe dois tipos de processo de corte. Existe processo de corte, simplesmente, por cisalhamento, e existe processo de corte por usinagem. O que é processo de corte por usinagem? É quando, além do corte, esse corte ele gera limalha. Então, é um processo de fabricação por usinagem. Se eu corto com a tesoura, tem limalha? Não, não tem limalha. Mas se eu corto, por exemplo, com serrote, ele não forma aquele pozinho? Aquele pozinho é uma limalha. Então, cortar com serrote é um processo de usinagem, um processo de corte que também é um processo de usinagem. Ok? E se eu junto dois materiais, é um processo de junção. Se é por solda, é junção. Se eu colo, é junção. Então, o que acontece? Se eu soldo, é junção. Se eu colo, é junção. Se eu parafuso, é junção. Se eu coloco um pino, é junção. Se eu monto, é junção. Então, essa é a classificação dos processos. Então, processo por moldagem pode ser fundição, fundição normalmente de metal, pode ser sopro. Sopro eu pego o material, eu coloco ele dentro do molde, mas ele vai ter só a casca. Aí eu sopro ele dentro do molde. Na hora que ele abre, ele fica com o formato daquele molde. Então, o que é por sopro? Uma garrafa de vidro, uma garrafa PET. Então, normalmente são processos de sopro. Tá? Mas a diferença da fundição é que eu injeto ar quente dentro e aquele meu material vai gerar só uma casca do que eu preciso. Por exemplo, a garrafa ela não é toda cheia, entendeu? Ela tem só uma casca. A fundição ela pode ou não ser maciça, é diferente a fundição do sopro. Então, sinterização do pó metálico é similar à fundição, só que eu coloco um pozinho, uma limalha dentro do molde, aqueço, quando eu termino de aquecer, ele fica com o formato da minha peça. Aí, conformação. Conformação é como eu disse, é quando o material amassa, tem uma deformação plástica. Deformação plástica quer dizer que ele não volta mais para o tamanho, para o formato original. A força que foi aplicada foi tão grande que aquele meu material não volta para o tamanho original. Então, laminação, eu pensava que era para fazer chapa também, mas depois descobri que não. Eu trabalhei na Gerdau, empresa maravilhosa, recomendo quem puder, quem tiver oportunidade, vale a pena. A característica da laminação é que o meu material vai passar por dentro de roletes. Aí eu pensava que era só chapa. Não é só chapa. Por exemplo, o vergalhão GG50 da Gerdau é feito com laminação. Então, muitas coisas são feitas com laminação. Até o processo de conformação mais importante é a laminação. Extrusão. Extrusão força o material a passar dentro de um orifício e ele já fica com aquele formato. Então, também posso fazer vergalhão por extrusão? Posso. É mais trabalhoso, é mais complicado. Mas posso, também posso. Repuxamento. O que é repuxamento? Eu pego uma barra, essa barra vai sendo puxada e... Perdão, repuxamento... Não, ela vai sendo puxada e vai formando... Não, ela vai empurrando, perdão, pessoal. Vai empurrando. Vai dando... Ela dá uma pancadinha no material e ele fica com um formato específico. Um copo, pega uma chapa, dou uma porrada nessa chapa, ela fica com o formato do copo. A panela, dou uma pancada na chapa, ela vai formando a panela. Então, isso é o repuxamento. Tem um molde específico de repuxo. Tá? Uma ferramentazinha para fazer o repuxo.
E trefilação eu pego uma barra, essa barra vai sendo puxada, 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 até que ela vira um fio, um cabo, ela vai sendo puxada sucessivamente, pessoal, um caminho grande que ela vai sendo puxada. Então, processo por corte, todos os processos por corte aqui que ele está dizendo são por fundição, mas tem processos de corte que não são por fundição. Ou usinagem, perdão, usinagem. Torneamento gera limalha, fresagem, mandrilagem, todos aqui geram limalha. Dever de casa aí para vocês, pessoal, para quem for curioso, quem quiser, bota o nome de cada um desses processos no YouTube e tenta ver como é. Vale a pena, interessante. Então, assim, mas se eu passo... Tem tesoura, pessoal, para chapa também. Se eu passo uma tesoura para chapa, não tem limalha. Então, não é usinagem. Se eu uso um molde, um estampo de corte, esse estampo de corte também não gera limalha. Não é usinagem. Então, existem processos de corte que não são por usinagem. E junção, pessoal, tem vários processos de junção. Parafusamento, rebitagem, soldagem, pinagem, por aí vai. Aqui ele coloca numa tabelinha a classificação dos processos de fabricação. Tá? E pega essa tabelinha, bota tudo no YouTube depois, tenta enxergar um por um. Vale a pena, é legal. Responde esses exercíciozinhos. Apesar de só cair na prova o capítulo 1 e 5, eu recomendo estudar a apostila inteira. Vale a pena. E é isso, pessoal. Nossa aula de hoje está acabando por aqui.